Olá, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Na meditação de hoje eu queria fazer alguma pergunta para você. Algumas perguntas, na verdade. Quem nunca foi pego de surpresa? Uma notícia inesperada, algo que não estava esperando. Uma dor, uma perca, um diagnóstico, um adeus. A vida nos proporciona surpresas, muitas vezes muito indesejáveis e incompreendidas, né? Por que está acontecendo agora? Por que isso? Por que isso? Muitas vezes, eu não sei você, mas nos pegamos perguntando a Deus: por que estou passando isso? Por que isso? Por que aquilo outro? Quase nunca temos uma resposta. Apenas confiamos nele. Isso é o mais importante, na verdade. Mas parece difícil, acontece, parece que é tudo de uma vez só. E é por isso que eu queria trazer para vocês hoje uma porção da palavra do Senhor que está em Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 22. Ao contar essa história de Jó no comecinho aqui, eu acho que toca um pouco em cada um de nós, porque é um relato da nossa vida, da nossa existência também. Jó vai muito a fundo. Uma curiosidade sobre o livro de Jó, ele é o mais antigo da Bíblia. A gente às vezes pensa que Gênesis é o primeiro, o mais antigo, não. A Bíblia não é de ordem cronológica e Jó está entre os livros mais antigos da Bíblia, o livro mais antigo. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo de 1 a 22. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, eram também muitíssimos os servos, e seu serviço de maneira que este homem era o maior de todos os de Oriente. Imagina só, esse cara era muito rico, né? Você vê os bens dele para a época dele, cheio de filhos, abençoado por filhos, poderoso, rico. Muitas pessoas o serviam, assim, você tem vários servos que já dá um índice de que você é poderoso, tem poder, riquezas, servo do Senhor e nos reto. Fecha isso, né? Quer dizer que ele era um cara religioso, íntegro, bom pai, tinha moral. Até agora o texto aqui coloca ele uma retidão muito forte. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número todos deles. Porque dizia Jó: porventura, vejam só, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Então até aqui Jó, até pelos filhos, se por um acaso pecasse, ele oferecia holocausto, ele santificava os filhos, era um pai, na verdade, presente na vida dos filhos. O Senhor, como eu disse, tinha poderes. Mas um certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Vejam só. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, olha só o que Deus disse dele, né? E reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra? Imagina o Satanás como colocou para Deus. Tu está abençoando ele, é por isso que ele te serve, em outras palavras. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e na tua face. Então Satanás disse: ele te serve porque tu abençoa, porque tu tens bens,
Tira isso aí para ver se ele não blasfema contra ti. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa. Estavam juntos, na verdade, né? Comiam e bebiam na casa onde eles estavam juntos. E deram sobre eles os sabeus e tomaram os servos e feriram o fio da espada. E só escapou uma pessoa. Imagina só, essa parte aqui é muito complicada, né? Veja bem, vou repetir aqui. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: Os bois lavraram, os jumentos pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e tomaram e aos servos feriram, e o fio de espada, e só eu escapei para trazer-lhe a nova. Quer dizer, aqui já foi embora parte dos bens de Jó. Estando ele ainda falando, chegou outro servo. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Parece que tudo de uma vez só para Jó aqui. Estando ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus três tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os servos feriram a um fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Imagina só, você já pensou isso? De repente, as posses foram embora. Veio um servo e disse, só eu sobrevivi. Depois, a autoridade, seus servos também morreram. Sua segurança financeira, suas propriedades, acabaram. Seu bem maior, que são os filhos, morreram. Em Jó 2:9, imagina só. A própria mulher diz uma frase célebre, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa frase. Amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, não há sentido mais para a vida. Acabou. Tudo acabou. Você não tem mais posses, você não tem mais autoridade, você não tem mais segurança, você não é mais quem você era. Os filhos não existem mais, descendência. Para que viver? Para de crer em Deus e morre. Parece que isso aí vem ouvindo, né? Em várias pessoas, né? Isso, no dia de hoje. Acabou o sentido da vida. O impressionante é a atitude de Jó, gente. Ele vendo tudo perder, ele diz, nu nasci a barriga de minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. É impressionante a fé desse homem. Mas tem mais. Jó recebe a visita de seus amigos. E ele agora já doente também, que Satanás tocou na saúde, não poderia matá-lo, mas Satanás tocou na saúde dele. E tudo ia mal para ele. E ele recebe a visita de seus amigos, que acusam Jó. E vejam só, hoje em dia muitas vezes isso acontece também. Quando tudo vai bem, tudo é próspero, parece que você é justo. Mas quando acontecem as coisas ruins, as doenças, as pecas, parece que você está em pecado. E era essa acusação que fizeram a Jó. Se está acontecendo isso, porque existe pecado em você. As pessoas muitas vezes não compreendem a vida, não compreendem a soberania de Deus. E acabam com a vida das outras pessoas. Imagina, os amigos chegaram para dizer, a culpa é tua.
existe pecado na tua casa. Jó era humano também. Jó tem uma fé extraordinária, tem respostas, adora a Deus sobre todas as coisas. Mas no capítulo 34, de 5 a 7, Jó fala assim, depois dos amigos questionarem: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? E ele questiona Deus. Por que disso tudo? Por que dessa dor, dessa perca? O porquê muitas vezes eu não sei você. A gente olha para outras pessoas, mas por que aquelas pessoas estão vivendo aquele momento tão feliz? E cadê a minha felicidade? Já parou para pensar isso, ou desejar isso, ou invejar isso? Cadê a minha felicidade? Por que aquelas pessoas se dão tão bem? E muitas vezes a família não é tão boa como a outra família. Parece que as outras pessoas são melhores do que nós. E muitas vezes estamos questionando, várias vezes questionando a Deus. Se não por palavras assim como nós estamos falando aqui, mas em pensamentos. E o pior, na perca do sentido de tudo. Aquela frase da mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, é justamente isso. Não há sentido mais para nada. E ele questiona Deus, Jó. Recebe questionamento dos amigos e agora o próprio Jó ele questiona. Quando Deus se manifesta, numa resposta a Jó, o que é mais importante vermos é que ele não vai falar sobre a visita do diabo, sobre o que se colocou, não. Ele vai colocar sobre a soberania de Deus sobre todas as vidas. Em Jó 38:4, ele pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo. O céu, a terra, o universo, nós, a nossa existência, o ar que respiramos. Tudo foi Deus quem criou. Tudo está no controle de Deus. Esse texto é importante, que até o diabo, para fazer algo contra Jó, ele teve a permissão de Deus para fazer. Sem isso, ele não tinha como tocar em Jó. Então não é o que eu faço ou deixo de fazer ou você faça. Tudo é pela vontade e soberania de Deus. E precisamos nos voltar cada vez mais para Ele. Sabe por quê? Imagina um Deus que criou todas essas coisas. E o homem pecou e se afastou de Deus, pecado original. Imagina um Deus que fez um planejamento, um roteiro de vida, de retorno para Ele mesmo, muito forte. Imagina um Deus que se fez homem, se fez carne, se humilhou na terra, dando seu Filho único para morrer por mim e por você. Foi na cruz, e não foram, muitas vezes a gente fala do que foi feito com Jesus, dos romanos, de pregos na cruz, da dor. A maior dor que Cristo teve foi a separação do Pai. E como diz em Isaías, aprove Ele, aprove ao Pai colocar todos os pecados, todas as angústias, morrer. Aprove o Pai morrer, Cristo Jesus, pelo meu e pelo seu pecado. Toda a força, todos os pecados que nós fizemos, passamos, foi tudo em cima de Cristo. É esse Deus que planejou isso tudo, que fez um mundo de amor. E nós, a partir de nossos pais, Adão e Eva, se separaram dele. Ele criou a Cristo para nos juntar a Ele. É esse Deus de amor que tem que estar aqui no meu e no seu coração. Essa é a resposta que tem. No final do livro de Jó, ele é restituído de suas riquezas, novos filhos. Mas o que fica é o novo Jó. Um Jó que ele olha assim: eu já te conhecia de ouvir falar, agora eu sei quem tu és. Esse encontro real com Deus de Jó deve ser e precisa ser o meu e o seu encontro com Deus. Saber quem Ele é,
a sua santidade. Saber quem Cristo é e o que fez por nós. E para nós, só nos resta reconhecer, santificá-lo e dizer: bendito é o nome do Senhor. Que Deus esteja nos abençoando e abrindo os olhos para que possamos entender esse maravilhoso Deus.